Tem um outro destaque: o governo federal perdeu grande parte do seu apoio no Congresso Nacional e vê a resistência sobre a aprovação do pacote fiscal aumentar. A insatisfação dos parlamentares foi externada pelo presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, durante uma reunião no Palácio do Planalto com integrantes do primeiro escalão da atual gestão. Além de Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e outros parlamentares do parlamento participaram dessa conversa. O governo pediu esforços dos congressistas para conseguir aprovar o pacote fiscal ainda neste ano. Para viabilizar a aprovação e manter o apoio, o Planalto acelera uma portaria que autoriza o pagamento de 6,4 bilhões de reais em emendas parlamentares até o fim deste ano. Chamar o Luiz Felipe Dávila, que acompanha essas movimentações de bastidores. Dávila, a aprovação desse pacote de ajuste fiscal está com cara de que subiu no telhado, né? É o que parece para você também, ou as emendas podem reverter qualquer cenário de derrota, hein, Dávila? Caniato, você explicou tudo. Um governo que perdeu 42% da base do Congresso, é óbvio que o Congresso não quer aprovar isso. E o governo está tentando reverter esta baixa distribuindo dinheiro por meio de emendas. Então ele quer gastar 6,4 bilhões de reais para ver se reverte o voto dos insatisfeitos. O problema é que a emenda tem um impacto momentâneo e esse ajuste de mentirinha fiscal tem um impacto de médio e longo prazo. Ou seja, o Congresso não quer gastar o seu voto com um pacote que não resolve a questão fiscal e traz impopularidade. Daí, tentando, entre aspas, azeitar os votos com a distribuição de emendas. Não é por aí. A única saída que existe hoje para resolvermos a questão do ajuste fiscal é a proposta de emenda constitucional dos 3 parlamentares que nós já anunciamos aqui, liderado pelo Pedro Paulo e Kim Kataguiri. É esta a medida que pode fazer o ajuste fiscal que o governo não teve coragem de fazer. Ou seja, medida fiscal meia boca apresentada pelo Congresso, pedindo o voto que causa desgaste, não vai ser aprovada. Daí a insatisfação do Congresso com o governo e daí a tentativa de reverter os votos com emenda. O fato é que tudo isso deve ser engavetado e o Congresso deve se dedicar a aprovar o que eu chamo da PEC da salvação fiscal. Agora, Cristiano Beraldo, que parecia ser uma medida que melhoraria a aprovação do governo e também melhoraria a relação com o Congresso Nacional, parece que se tornou um problema, né? Agora, para aprovar esse pacote de ajuste fiscal, vai ser necessário muitos incentivos, né, Beraldo? Olha, Caniato, parecia que ia melhorar alguma coisa antes de ser anunciado. Esse foi o ponto. Foi todo um ensaio, toda uma expectativa que foi criada, mas na hora do anúncio foi um vexame, porque de imediato as críticas foram se acumulando. E aí, precisamos lembrar, né? As críticas rapidamente se acumularam, o dólar disparou, era feriado nos Estados Unidos, então estava ali, o mercado estava mais calmo, mas não houve possibilidade de se conseguir um resultado positivo diante de um pacote de medidas claramente insuficiente e incapaz de resolver o problema grave que o Brasil está vivendo. E o Congresso rapidamente percebeu isso, o próprio governo volta atrás, aí diz que vai mudar, que vai melhorar, que isso e aquilo, ou seja, convicção absolutamente nenhuma e articulação zero. Porque não se pode apresentar um pacote de medidas como esse sem que antes tenha tido ali algum tipo de articulação no Congresso para que a coisa vá, avance e seja consolidada. Mas não, ficou claro que era só um espetáculo, só um show. É aquela frase, Caniato, que diz, né, a montanha pariu um rato. E foi isso que aconteceu. Não há caminho alternativo para o Brasil que não levar a sério o avanço, como citou o Dávila aqui, que sempre traz à luz essa proposta do deputado Kim Kataguiri, Pedro Paulo e Júlio Lopes, que realmente trata a sério o problema fiscal brasileiro no longo prazo.
porque o governo até aqui não mostrou nenhuma disposição real de colocar o dedo na ferida e efetivamente produzir mudanças estruturais que são fundamentais para o Brasil se organizar. Mensagem do Ilan Espósito: o governo vai precisar gastar para depois cortar. Parabéns. Você, Mota, governo, segundo as últimas informações, perdendo aliados importantes no Congresso Nacional, mas vai tentar ir para o tudo ou nada para reverter essa situação. Eu fico imaginando nesse tudo ou nada, né? O que é o tudo e o que é o nada. É difícil dizer, Caniato. Eu vou repetir uma frase que está virando quase um chavão meu. Tudo começa com as ideias. Desistam de convencer as pessoas de que responsabilidade fiscal é uma coisa importante, se a razão pela qual elas estão na política é a oportunidade de gastar dinheiro público cada vez mais. Se elas ficarem convencidas de que responsabilidade fiscal é importante, elas vão sair da vida pública. Ontem, no Direto ao Ponto, nós entrevistamos o ex-ministro Maílson da Nóbrega. Foi uma entrevista excelente. O ministro é um exemplo de lucidez, articulação, clareza. Assim, eu fiquei com vontade de pedir que ele voltasse para a vida pública. E o ex-ministro disse que no Brasil, se eu me lembro corretamente, o valor dessas emendas dos deputados e dos partidos já correspondem a 20% dos gastos discricionários do governo. Segundo o ministro, se eu me lembro corretamente os números, nos Estados Unidos, por exemplo, o equivalente às emendas correspondem apenas a 2% dos gastos discricionários. Então existe uma anomalia gigante a ser corrigida aqui. E ele também levantou um outro ponto muito importante. Essa história das emendas virou um mecanismo de transferência de recursos para alguns municípios que não conseguem mais viver sem esse mecanismo. E esse mecanismo não é sustentável. Isso não tem como ser mantido no longo prazo. Então se criou um mecanismo que em algum momento vai ter que ser interrompido. E como é que vão ficar esses municípios que dependem disso? E o ex-ministro está, na minha opinião, certíssimo no diagnóstico. Pois é, temos também esse impasse em relação às emendas. Esse ponto destacado pelo Mota é preciso ser analisado também. O Dávila, em outro momento, chegou a fazer essa ponderação, né, Dávila? Que havia, inclusive, uma projeção que essa situação precisaria mudar porque ficaria insustentável. Quais são os mecanismos possíveis para mudar as regras do jogo, hein, Dávila? Porque se a gente olhar para o Congresso Nacional e o poder que ele adquiriu mais recentemente, a gente observa uma situação que é muito difícil quando a gente olha para o cenário fiscal brasileiro, né? Não é possível que eles tenham um poder tão grande e acabem executando o orçamento dessa forma. A gente está falando de uma quantia absurda de dinheiro, né, Dávila? É verdade. Eu vou pegar um gancho do Mota. O Mota disse que as ideias têm que ser corretas. E a ideia mais correta é fazer um ajuste fiscal justamente para os parlamentares terem recursos para suas emendas. Essas emendas discricionárias, que o Mota lembrou, hoje já chega a 24%, Mota, do orçamento. 24%. É uma barbaridade. A média dos países da OCDE é 1,4% do orçamento contra 24% no Brasil. É um absurdo. Só que o que acontece é o seguinte: como 94% hoje do orçamento já é gasto obrigatório, a irresponsabilidade fiscal, Caniato, faz com que os custos obrigatórios subam muito mais que a inflação. E o que acontece? Está comendo dinheiro das emendas. Essas emendas vão cair. E daqui a 5, 6, 7 anos, sabe quanto vai ter de emenda para os parlamentares? Zero. Todo 100% do orçamento vai para custo obrigatório. Então, fazer o ajuste fiscal é fundamental para que os parlamentares possam manter vivas as suas verbas discricionárias sobre o orçamento para distribuir emenda. Porque se não tiver equilíbrio fiscal, acabou a farra das emendas. Acabou porque todo o dinheiro arrecadado vai para gasto obrigatório. Daí a importância de se fazer um ajuste fiscal. E isso, se não fizer o ajuste fiscal,
não terão votos. E se não terão votos, eles querem alguma coisa que dê a eles o gostinho de ser reeleito. E só tem uma coisa hoje, chama-se ajuste fiscal. Daí, de volta à nossa PEC proposta por esses parlamentares para salvar o ajuste fiscal e salvar as emendas parlamentares. Pois é, muitas mensagens em relação às emendas e tem uma aqui. Hoje em dia a emenda é utilizada como o dinheiro irregular que era distribuído para parlamentares. Enfim, provavelmente fazendo menção àqueles casos que nós acompanhamos aqui no passado, há algumas décadas. O Beraldo, inclusive, já trouxe essa análise, né? Muitas pessoas fazem essa comparação, né, Beraldo? Claro que há muitos congressistas que se utilizam desse dispositivo para ajudarem demais os pequenos municípios. Mas não é uma regra, né, Beraldo? Olha, Caniato, vamos lá. Qual é o grande problema dessa questão das emendas? Quer dizer, você ter o legislativo executando orçamento numa proporção completamente absurda, se olharmos para o volume de dinheiro que efetivamente está disponível para que o próprio Poder Executivo invista nos seus projetos. E o grande ponto é que esse dinheiro, quando ele chega na mão do parlamentar para ser investido, ele não é investido conforme uma lista de prioridades, projetos que são prioritários para o desenvolvimento de uma determinada região ou para um benefício mais amplo da população daquele estado. O parlamentar muitas vezes usa o dinheiro da emenda, que é dinheiro de impostos pago por todos os brasileiros, para fazer aquilo que é mais conveniente na estratégia eleitoral dele. Então, se você olhar, um exemplo que eu gosto muito de dar, porque eu conheço bem os efeitos que isso teve e continua tendo em Santa Catarina, é a duplicação da BR-470, que liga a região de Blumenau até Navegantes, onde existe o porto, o aeroporto, quer dizer, uma via extremamente importante para uma região com inúmeras indústrias. Aquela duplicação, ela levou mais de 2 décadas, período no qual centenas, talvez milhares de pessoas tenham perdido a vida em acidentes que poderiam ter sido evitados. Como é que se comportaram os deputados e senadores daquela região? Será que eles mandaram emendas para que finalmente se terminasse com celeridade a duplicação da rodovia ou preferiram fazer praças, fazer quadra de esporte para a turminha ali da comunidade jogar bola, porque aí ele consegue ter o apoio daquelas pessoas, e outros projetos tantos que não resultaram em progresso de absolutamente ninguém. A prioridade dos parlamentares em geral, e como disse ontem, repito hoje, é uma pena que não tenhamos 513 deputados delegado Palumbo ou Kim Kataguiri e outros pouquíssimos exemplos que a gente possa dar. A gente vê esse dinheiro simplesmente escorrendo pelas mãos, ou caindo no bolso do interessado, ou então indo embora para a lata do lixo, porque não se reverte em progresso, em prosperidade para absolutamente ninguém, que não para eles próprios. Então, Caniato, um país sem projeto como é o Brasil, um país com políticos, uma maioria de políticos que não está comprometida com o país, não tem como dar certo. E aí, o que vai acontecer para frente é que o Brasil vai ficar cada vez mais atrasado, o mundo vai ficar cada vez mais avançado e nos restará ficarmos de 4, como estamos agora, para a China, querendo dinheiro da China para investir em infraestrutura no Brasil, para que a gente perca a nossa soberania, no sentido de que sequer poderemos mais escoar a nossa produção agrícola usando uma infraestrutura brasileira. Teremos que pagar pedágio para os chineses. Quer dizer, é isso que queremos do Brasil? Esse tipo de humilhação que vamos submeter um país tão rico, deste tamanho, com uma população tão grande? Isso não faz o menor sentido, Caniato.